Se você encontrar sua mulher desmaiada no meio de uma multidão e as duas filhas dela estivessem pedindo ajuda a alguém, o que você faria? Ficaria olhando ao resto das pessoas esperando alguém agir? Ou você mesmo iria fazer isso? Muitas vezes não há decisão fácil de ser tomada dependendo da gravidade da situação. Mas para o Kirishima, o seu pai sempre lhe ensinou uma única coisa: nunca espere ganhar nada em troca ao ajudar alguém, mas se alguém precisar de ajuda, ajude. E nunca hesite em estender a mão a alguém. E com essa determinação, o Kirishima rapidamente assumiu a frente da situação e com sua calma e preparo, conseguiu contribuir para salvar a tal mulher até que ela chegasse no hospital. O Kirishima ficou feliz em ter feito o que podia, mas ele não imaginou a proporção que isso iria se tornar em sua escola. Mas como estava diferente do dia que salvou a tal mulher, ele imaginou que ninguém iria reconhecê-lo. Só que ele não contava que uma das gêmeas conseguiu descobrir quem ele era, sendo o tal bonitão que tinha salvo a mãe delas. E agora, as duas sabem que de fato é o herói delas. E as duas gêmeas agora querem conhecer melhor o Kirishima e talvez aprofundar essa nova relação dos três. E pois bem, agora que sabemos um pouco o ponto crucial de como essa história funciona, vamos conhecer de perto agora esse novo empolgante romance chamado Taoreta Fujiu Sukuta Go Hobiwa, que mostrou que ajudar alguém sem esperar nada pode mudar sua vida de uma forma surreal. Então fica aí e venha conhecer essa nova história novamente aqui. Eu, pessoal, aqui de volta e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Marathon Animes. Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui de volta para mais um novo vídeo de recomendação desse romance que particularmente me atrai em vários sentidos por conta das várias camadas que montaram o desfecho final da proposta romântica dessa história. Me lembrando até alguns marruans que gostam dessa pegada do enredo. E de início, o prota parece ser um cara solitário e bem genérico, mas ele rapidamente acaba surpreendendo muito rápido, para depois vir fazer um efeito sensacional do meio para o final do capítulo, mas vamos com calma do início para tudo fazer o maior sentido possível para vocês, ok? E enquanto estava em seu quarto, a irmã mais nova do Kirishima, a Shuka, veio intimá-lo logo cedo e o motivo, os amigos dela estavam caçoando dele pela forma que ele se vestia, igual a um recluso sem amigos. Mas o Kirishima não viu problemas em suas roupas. Já a própria Shuka reconhecia que a maneira que ele se vestia era horrível, onde ela não conseguia entender como ele tinha coragem de sair com os amigos dele assim. Só que o Kirishima tranquilizou que na verdade ele nem saía com seus amigos da escola, o que foi outra verdade dura para Shuka, que não queria aceitar ver seu irmão como um recluso solitário. Então ela já tinha decidido levá-lo até o shopping para comprar roupas novas. Então ela ordenou que ele vestisse o uniforme da escola por ser sua única roupa decente, e mandou ele tirar seus óculos e colocar as lentes de contato. E o cabelo, ela também iria dar um jeito. E já na rua, realmente, o Kirishima era um cara boa pinta, e a irmã dele sabia disso. Por isso, ela queria que ele se vestisse bem para mostrar isso. Mas daí a pouco, uma comunidade de pessoas havia se formado na rua, e após os dois irem ver do que se tratava aquilo, havia uma mulher caída no chão, onde duas garotas colegiais, filhas da tal mulher, estavam desesperadas com a situação da mãe delas, pedindo ajuda a qualquer um que pudesse. O Kirishima logo compreendeu a situação, mas as pessoas que estavam ao redor não sabiam o que fazer ou não agiam para fazer algo, e esse fenômeno psicológico se chamava efeito espectador, onde situações parecidas como essa, onde tem várias pessoas presenciando a mesma cena, pelo fato de terem muitas pessoas, menor é a chance e a probabilidade que alguém as ajude, onde uma espera que a outra tome alguma iniciativa. E as duas filhas da mulher não conseguiam pensar direito, elas só podiam pedir ajuda a qualquer um que estivesse ali perto. Vendo tudo aquilo, Kirishima relembrou de seu passado, onde seu pai sempre ensinou a ajudar as pessoas, independente do que se possa ganhar com isso. Se alguém precisasse ter ajuda na frente dele, ele não deveria hesitar em ajudar. Essa era a convicção que o pai do Kirishima tinha e a cumpriu até o último dia de sua vida, que foi ceifada após ele ter salvo uma criança desconhecida. O pai do Kirishima tinha um senso de justiça muito forte, onde ele sempre seguiu as palavras dele em ajudar qualquer pessoa, independente da situação. Não era diferente como agora. Não havia tempo para hesitar, então Kirishima reconheceu que se ele não agisse rápido, ele não seria capaz de honrar a memória de seu pai. E rapidamente, Kirishima passou na frente da multidão e foi até a mulher caída, e logo após ver os seus sinais vitais, ela estava inconsciente e sem inspiração.
Então ele sabia que teria que fazer os primeiros socorros com as compressões torácicas. Mas antes, o Kirishima gritou para a multidão se alguém tinha um desfibrador. E notem que as duas filhas da mulher não conseguiam pensar em nada. Era até um pouco natural, dadas as circunstâncias. A irmã do Kirishima estava preparada e trouxe o desfibrador. Se era garota, anda com um desfibrador. A Shuka também tinha chamado a ambulância e agora eles precisavam preparar o aparelho para o uso. E após posicioná-lo, o Kirishima a cobriu com seu casaco enquanto as filhas da mulher estavam nervosas. Então Kirishima começou a compressão, onde uma delas, com medo, perguntou a ele se a mãe delas iria ficar bem. Era uma situação delicada, então Kirishima imaginou que não poderia demonstrar estar com medo para não deixá-las ainda mais nervosas. E com um sorriso forçado, ele as encorajou que a mãe delas definitivamente iria ficar bem. E após alguns minutos, a ambulância chegou e levou a mulher, com a companhia de suas filhas, até o hospital. E a Shuka queria saber se elas iriam ficar bem, mas o Kirishima lembrou que os dois tinham feito o que estava no alcance deles. E ele então elogiou a forma como a Shuka agiu, e o mesmo foi em relação a ela ao Kirishima, e o clima para as compras tinha ido para o espaço, então o Kirishima preferiu levar sua irmã para comprar algum doce e depois voltar para casa. E no hospital, a mãe das duas garotas estava na sala de cirurgia. Logo depois, o médico veio informá-las da situação. E as duas queriam saber se a mãe delas iria ficar bem. O médico as tranquilizou que ela estava fora de perigo e enalteceu os primeiros socorros que foram prestados nela, que foram excelentes. Então o médico queria saber onde estava a pessoa que tinha feito os primeiros socorros, mas só que agora as duas perceberam que não sabiam quem era o tal garoto que as ajudou. E 2 dias depois, o Kirishima havia acabado de chegar na escola com seu cabelo desarrumado e com seus óculos de sempre, e notou que todos os alunos da escola estavam curiosos e alarmados com o suposto vídeo. O Kirishima não sabia do que se tratava e como ele não tinha ninguém para conversar casualmente sobre o assunto do momento, ele só poderia ficar imaginando. Ser um solitário agora estava cobrando seu preço, mas se misturar no meio da multidão e não chamar a atenção era o que de fato deixava ele mais à vontade. E logo em seguida, a Yuzuki e a Hikari Kotobuki haviam acabado de chegar na escola. As lindas irmãs gêmeas da turma do Kirishima e também as filhas da tal mulher que ele ajudou há poucos dias, que eram a sensação dos garotos da escola, por sinal. 2 garotos queriam perguntar direto a elas sobre o que tinha acontecido com a mãe delas, mas eles não tinham coragem para isso, e muito menos quem era o tal gato que tinha ajudado elas. O Kirishima ouviu tudo isso e percebeu que o acontecimento com a mãe das 2 gêmeas, queridinha dos alunos, estava na boca da escola. E daí a pouco, a Hibino, a única amiga do Kirishima, o cumprimentou destacando que a cara de bobo dele estava com tudo logo pela manhã. A Hibino mal havia chegado e implicou com o Kirishima por ele estar louco, para saber qual era o assunto entre os alunos. Mas por ser solitário e sombrio, ela presumiu que ele não teve coragem de perguntar a ninguém sobre o assunto. Ele retrucou, mas ela usou isso para pressioná-lo a pedir a ajuda dela em saber do assunto no momento. Então a Hibino mostrou o tal vídeo que estava circulando na escola, onde a verdade era sobre o próprio Kirishima, que alguém tinha gravado ele ajudando a tal mulher, mãe das gêmeas, Kotobuki. O Kirishima ficou aterrorizado e indignado em ver que alguém, ao invés de ajudar a mulher, preferiu gravar ele fazendo isso, ficando claro agora o tal motivo do assunto dos alunos. A Amy não sabia que o tal gato herói que tinha salvo a tal mulher era o Kirishima, que estava nervoso em não acreditar que alguém poderia achá-lo um cara gato. E pelo jeito, a Amy não gostou de ver como Kirishima ficava sem seus óculos e o cabelo arrumado, mas ela o tranquilizou que ninguém tinha percebido que ele era o tal aluno misterioso. Mas olhando para o lado, o Kirishima sabia que isso não iria terminar tão cedo, porque as gêmeas Kotobuki estavam na sala de aula perguntando a cada aluno ou aluna se eles conheciam o tal garoto do vídeo que estava usando o uniforme da escola deles. Mas ninguém sabia quem era a tal pessoa misteriosa. Por outro lado, a Ribi não sabia que era o Kirishima da sala delas, que tinha salvo a mãe delas, e tentou convencê-lo de se aproveitar disso, que com certeza o deixaria famoso na escola. Mas o Kirishima lembrou para ela que ele não gosta de se destacar, mas ele insistiu que se ele fizesse isso, as 2 garotas iriam recompensá-lo de alguma forma. E talvez ele gostasse, como qualquer aluno da idade dele, mas ele deixou claro que não estava presumindo isso. Mas olhando de perto as 2 gêmeas, realmente elas eram lindas. E mesmo um cara como ele podia reconhecer isso.
mas ele preferiu só admirar de longe. Bom, isso era até alguns dias depois, onde vemos o Kirishima em seu modo galã, sem óculos e com o cabelo arrumado, sendo arrastado por sua irmã depois da escola para acompanhá-la para comprar algumas coisas no shopping, com ela destacando que ele ficava bonito quando se arrumava daquela forma. Mas o Kirishima então percebeu que tinha esquecido seu caderno na sala de aula e, por sinal, ele tinha uma prova no dia seguinte. Então ele teve que deixar sua irmã ir, indignada sozinha, para poder voltar à escola e pegar o caderno. E já na sala de aula, o Kirishima conseguiu pegar seu caderno de volta, mas logo depois de sair da sala, ele deu de cara justo com quem? A Yuzuki, uma das gêmeas, filhas da mulher que ele salvou e que estava procurando para poder agradecê-lo. O Kirishima estava com seu cabelo arrumado e sem seus óculos, então não foi difícil para Yuzuki reconhecê-lo, onde ela, bem corada, contou que estava procurando em todos os lugares. Mas o Kirishima não queria conversar e saiu correndo dali, e já do lado de fora, a Yuzuki implorou que ele esperasse por ela, para que ela pudesse falar. Mas o Kirishima, no final das contas, achou que era melhor assim, porque alguém solitário como ele se envolver com a garota popular como ela, na visão dele, só traria problemas para ela. E já do lado de fora, o Kirishima sabia que ela tinha visto o rosto dele, mas ele só precisava usar seu visual desajeitado como sempre, que ela nem iria notar. E a Shuga, irmã dele, estava esperando ele lá de fora, e os dois logo foram para as compras dela, mas ela perguntou se ele tinha pego o caderno dele, mas aí outro problema havia surgido. Logo cedo na escola, sem esperar, e já em seu modo nerd, a Yuzuki veio entregar o caderno que o Kirishima esqueceu depois de fugir dela. E ela agora sabia que ele era quem tinha salvo a mãe dela há alguns dias. E vários alunos ficaram olhando essa cena dos dois, então o Kirishima pediu que ela o seguisse até outro ponto da escola. E agora o maior temor do Kirishima era que sua vida escolar fosse arruinada, então antes que o sinal tocasse, ele queria explicar a situação para Yuzuki. Mas ela então se curvou para ele, que o pegou de surpresa na hora, com ela agradecendo pelo que ele tinha feito antes, pela mãe dela, que graças a isso ela tinha sobrevivido, onde ela não tinha palavras para agradecer. E já o Kirishima ficou aliviado que a mãe dela tinha ficado bem, mas ela tinha outra coisa para contar além disso. Bom, na verdade, um pedido, que ele se tornasse o namorado dela. Senhoras e senhores, temos um soldado promovido aqui. O Kirishima ficou em pânico com a situação de se tornar dessa forma, mas a Yuzuki contou que ele parecia incrível quando salvou a mãe dela, e mesmo assim, ele não tentou usar aquilo para parecer um herói na frente dos outros, se mantendo neutro sem se manifestar, onde isso a fez sentir que ele era uma pessoa muito sincera. E por isso, ela decidiu que na próxima vez que o visse, iria se confessar sobre seus sentimentos para ele. Mas antes de terminar, a Hikari, a outra gêmea, veio correndo até os dois, já agradecendo ele, e a Yuzuki contou que ainda há pouco havia contado para a irmã dela sobre ele. A Hikari cobrou a Yuzuki por ela ter demorado em contar quem era o tal garoto, que ela já sabia desde o dia anterior, mas ela explicou que tinha que ter certeza. Então a Hikari, por um instante, ficou corada encarando o rosto do Kirishima. E agora, descobrimos qual era o verdadeiro motivo do Kirishima não querer que ela soubesse quem era ele. Era pelo fato dele achar que elas iriam ficar decepcionadas em saber quem de fato era ele. Mas ainda assim, agora as duas queriam namorar o Kirishima, o salvador da mãe delas. Acabando aqui dessa maneira bem inesperada, mas impressionante, o primeiro capítulo do mangá Taoreta Fujiu Sukuta Go Hobiwa. Muito bem, pessoal, que história sensacional. O protagonista ganhou meu respeito depois de ter agido como alguém sensato, vendo alguém que precisava de ajuda, e ele foi ajudar, e não só ficar olhando como a maioria. O que acabou salvando a vida da mãe das duas colegas da escola, que são gêmeas. E sem imaginar, alguém gravou e espalhou o vídeo chegando em sua escola para todos os alunos. Mas sendo um cara bem reservado, ele preferiu não se aproveitar disso para ficar famoso, se escondendo atrás de seus óculos e um cabelo desarrumado. Mas por ironia do destino, as duas descobriram quem era o Kirishima de fato, e agora as duas querem namorar o salvador da mãe delas. Isso é perfeito. Sério, eu adorei esse enredo, como todas as camadas que foram muito bem aproveitadas pelo autor criaram esse incrível momento. O que as garotas querem tá claro, mas agora é saber o que o nosso protagonista vai fazer com essa chance. E este foi o resumo de tudo que marcou o primeiro capítulo dessa nova romcom, que me pareceu muito promissório. Por isso, eu trouxe ela para que vocês conhecessem melhor
e darem suas opiniões. E como sempre, se querem que eu tenha trazido mais vídeos dessa obra aqui, quando saírem mais capítulos, você que é de longa data aqui já sabe. É só digitar nos comentários número 2. Também me responda a pergunta que eu fiz no início do vídeo. E também o que você faria se recebesse uma proposta dessas de 2 gêmeas. Deixe a sua opinião nos comentários, que é muito importante, ok? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais um resumo dessa nova rom-com, que eu simplesmente gostei muito de como a proposta usou um tema que deve ser debatido e mostrou como alguém que age pode ser recompensado. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se você por acaso não é inscrito aqui, eu peço que você aperte no botão de se inscrever e venha fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu, bom final de domingo e fui.